Boa noite! Está no ar mais um programa do Alisson aqui pela Rádio Web Lenal. E hoje, como prometido, faremos uma entrevista com ele, né? Com o nosso querido amigo e também cigano, Boto de Delfim, o nosso querido Ariel. Tudo bem, Ariel? Tudo bem? Prazer. Eu sou o Boto, cavaleiro de bronze e tarólogo. Então, explica pra gente um pouco quem é você e um pouco do seu trabalho. Então, vamos lá. Basicamente, eu atuo como tarólogo nas horas vagas e é uma arte, né, da qual eu gosto muito e eu não sabia que eu tinha vocação para isso, até que eu tive contato com o tarô através de um livro nacional chamado O Reino das Vozes Silenciadas. Não, O Reino das Vozes que Não Se Calam, da Carolina Munhoz e Sofia Abraão. E ali no jogo ele tem uns trechos que rola ali um jogo de tarô com 3 cartas, em que a protagonista precisa desvendar os mistérios daquelas cartas, e eu achei aquilo ali muito interessante. E eu decidi estudar o tarô por conta daquele livro e acabei descobrindo que é muito interessante a arte da tarologia e hoje é um dos simbolismos que eu mais gosto de estudar. Boto, o tarô é muito ligado à espiritualidade, né? Eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência sobrenatural, alguma coisa do tipo. Então, no geral eu venho de uma família evangélica, então igreja neopentecostal tem, né, muito aquela coisa dos dons dos espíritos, fenômenos de línguas, e incorporação com o exorcismo. Isso é uma coisa que eu sempre fui, né, sempre foi muito presente na minha vida. É, só que depois de um tempo eu acabei me distanciando um pouco da igreja e tudo mais. Eu continuo acreditando em Deus, seguindo os preceitos cristãos, a Bíblia e tudo mais. Mas não sou do tipo de pessoa que tem uma fé fervorosa e vai pra igreja todo domingo, essas coisas. Bom, a gente sabe que o povo cigano ele foi muito descriminalizado, muito criminalizado, perdão a palavra. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial vocês foram muito perseguidos e um dos boatos que injustamente de que o cigano sequestrava bebê, fazia um montão de coisa errada. E eu gostaria de saber o que você acha disso e também desmitificar, né, um pouco a situação. Então, vamos lá. Eu acho que tem existe muito estigma do povo cigano, né? Do qual eu descobri que sou descendente por linhagem de pai. Mas vamos lá. Não tem nada a ver com. A gente não cozinhava crianças, né? Ou essas coisas. O povo cigano, ele é um povo nômade, né? Oriundo da Europa Central. E é aquilo, justamente eles não se estabeleciam, não tem casa e tudo, mas ainda assim era um povo muito rico, cheio de cultura, cheio de costumes. E um desses costumes era a cartomancia, onde as ciganas acabavam, né, como dizem, lendo a sorte das pessoas através de um baralho de cartas ali pessoal deles. Isso acabou se estendendo como costume, né, até em alguns casos como oráculo, ferramenta religiosa para outras culturas. E também depois disso que foi criado o tarô agora mais perto da Idade Moderna, porque a carta que as ciganas liam não é o tarô que nós temos hoje, é um outro tipo de oráculo também de cartas. E também temos um terceiro oráculo que também é chamado de cartas ciganas, que é aquele o Petit Lenormand, né, criado pela Madame Lenormand, que tem 36 cartas, enquanto o tarô, para ele ser um tarô, ele precisa ter 78. Qualquer pessoa pode ser um tarô. Sim, qualquer pessoa pode ler um tarô, desde que ela tenha um estudo para isso. Existe um estigma por trás da cartomancia e da tarologia, de que a pessoa precisa ter guias espirituais, que precisa estar incorporada, que precisa fazer práticas e bruxarias e outras coisas e tal, e não é nada disso. O tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento em que nós usamos símbolos que tem no nosso cotidiano e nos remete a uma mensagem que, que fala muito mais sobre o nosso interior, né? É uma abordagem quase que psicológica, inclusive
muitos terapeutas hoje fazem abordagem com o uso das cartas do tarô em seus tratamentos. Boto, uma outra dúvida que eu tenho é que fala muito que tarô vê o futuro, né? Eu gostaria de saber, todo tarô é vidente? Não. O tarô não é uma ferramenta para você ficar tentando ver ou desvendar o futuro. Ele é através de uma análise da sua situação atual, de uma compreensão que você tem, você pode acabar tendo um encaminhamento de como as coisas podem se desenrolar daqui para frente. Basicamente, como você sai de casa e pega uma estrada e você sabe para onde aquela estrada vai dar, porque você pega a estrada indo naquela direção. Então é basicamente isso. A partir do momento que você conhece aquela estrada, você pode saber se é uma estrada que tem muito congestionamento, que tem se tem muitos acidentes, mas você sabe que aquela estrada vai fechar em algum lugar. Então, por exemplo, se você está indo para a praia, você sabe que ela vai terminar na praia. A diferença é que o tarô ele vai indicar para você como que você está percorrendo o seu caminho, se você está indo muito rápido, se você está indo muito lento, e quais desafios você pode passar. Outro, a gente sabe que o povo cigano sofreu muito preconceito. Você acha que hoje o preconceito contra pessoas que praticam a sua fé vem diminuindo? Olha, isso é uma questão, tipo assim, muito controversa, porque eu acho que de um lado a gente defende a fé de uns e do outro ataca a fé dos outros. Então, não posso chegar e dizer que a defesa da fé tá, né, que os preconceitos estão diminuindo. Eu acho que, na verdade, os preconceitos estão sendo mudados, né? Eu não digo nem um preconceito no sentido de uma ideia pré-concebida. Eu diria que tá mais para um ódio deliberado mesmo. Sim. E você, como cigano, como você terminou sofrendo esse preconceito duplo. Eu quero saber como você se sente diante disso. Como você age, como você se protege dessas situações. Então, eu nunca sofri preconceito por ser cigano, né? E, ironicamente, mesmo vindo de uma família altamente cristã, eu tenho essa herança, essa carga cigana que acaba se mostrando em muitos aspectos da minha vida. E uma delas é justamente porque parece que, de alguma forma, o destino nunca deixou a gente se estabelecer em algum lugar. Então, de tempos em tempos, a minha família se mudava, meu pai mudava de trabalho, ou então o trabalho dele transferia ele para outra cidade, e aí a gente tinha que se mudar de casa, e nos tornamos um povo nômade, né? Uma família nômade, como os ciganos normalmente são. E quando não é isso, eu acabava sofrendo dessa mudança em muitos outros aspectos da minha vida, né? Eu não paro o emprego, ou eu acabava, mesmo que eu não mudasse de cidade, não mudava de casa, ou até mesmo de relacionamentos e círculos sociais. Boto, eu gostaria de saber se você já pretendeu seguir a carreira profissional somente como tarólogo. Isso é uma pergunta muito interessante e eu gostaria muito de poder ter essa experiência de trabalhar atuando só na área da tarologia. Muitas pessoas acabam ganhando realmente um bom dinheiro assim, né? Não que seja por questão de lucro de dinheiro, mas a gente precisa. Isso é um trabalho, é uma arte que ela é trabalhosa, demanda investimento, demanda esforço, como qualquer outro trabalho. E sou a favor que seja remunerado para quem queira jogar remunerado. E aquilo, né? Eu me considero um pouco iniciante, mas já estou fazendo alguns jogos profissionais, então tá aí para quem quiser se consultar. Deixa seu número aqui rapidinho pro pessoal. Então, para quem quiser um jogo, é só entrar em contato comigo. A minha única rede social que eu uso é meu WhatsApp. O número é 21998768556. Ok. A gente tem aqui na nossa mesa o tarô. Eu gostaria que você explicasse pra gente brevemente qual é o tarô que você está usando e um pouquinho das principais cartas, por favor. Então, vamos lá. Existe muita confusão sobre oráculos, né? Especialmente oráculos de cartas, porque tudo é chamado vulgarmente de tarô. Mas nem todo jogo de carta é o tarô, mas o tarô ele é um oráculo de cartas. Para que seja um tarô, existem dois tipos de tarô que são básicos.
mas eles só vão ser chamados de tarô se eles seguirem as seguintes regras. Primeiro, ele precisa ter as 78 cartas, que são divididas em grupos. Esses dois grupos principais são os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos menores, eles são mais conhecidos pelas pessoas, porque eles representam aquelas cartas clássicas dos baralhos que a gente joga, né? O buraco, né? Jogar paciência, jogar sueca, ou o grande clássico poker, né? Nos grandes cassinos lá de Las Vegas. Então são os 4 naipes, que vêm do Ás ao Rei, e uma adição que cada naipe tem é uma carta que nós não temos nos baralhos comuns, que é a carta do cavaleiro. Porque nós temos a dama, o rei e o valete. No tarô nós também temos a carta do cavaleiro, que é uma das 4 figuras da corte que fica lá no final do jogo. Né? Ele fica depois da carta 10, antes do valete, depois do valete a dama e por fim o rei. E nós temos a parte principal do tarô, que é essa daqui, que são os arcanos maiores. E são eles que fazem o tarô ser o tarô, né, no sentido mais estrito da palavra. Então você tem o tarô, que você vai jogar o tarô completo, com todas as cartas, sendo os 22 arcanos menores e os 56... os 22 arcanos maiores e os 56 menores. Ou você pode jogar o tarô só com esses 22 arcanos maiores, que são os arcanos principais, que eles já nos dão, assim, de longe, uma boa dica de tudo que está acontecendo. Eu costumo fazer até uma piada que eu tenho 78 amigos, mas se eu quiser saber de qualquer coisa, eu posso perguntar para pelo menos 22 deles que vão me dizer. E então é aquilo, se não for nessa configuração, em nenhuma dessas duas configurações, não é tarô. Então, baralho cigano não é tarô. Ele é outro tipo de oráculo, com uma história totalmente diferente do tarô que nós temos. E o bom do tarô é que ele tem uma configuração dele que é própria. Então nós temos as imagens que nós chamamos de decks, né? Os tipos de tarô, eles têm os decks deles, que vão ser imagens representativas sempre dos mesmos arquétipos, que são as figuras que temos aqui, que trazem para a gente as mensagens do que elas representam. Então nós temos vários tipos de tarô. O que eu tenho aqui agora é o meu primeiro tarô, que é o tarô de Marsella. Ele é um dos clássicos. E também temos um outro tarô que é muito clássico, que é o chamado de Rider-Waite-Smith, que ele também tem uma roupagem um tanto mais simples que o de Marsella, mas ele traz também as mesmas imagens, os mesmos significados. E uma ressalva é que existem 2 cartas que, em alguns decks, elas estão trocadas, elas trocam suas posições uma com a outra, mas isso não altera em nada na leitura. Isso foi só uma preferência ali do tarólogo de representar essas cartas, porque elas nos indicam uma jornada, que é chamada de a jornada do herói ou a jornada do louco, em que são os estágios que a gente passa pela vida, né? Que vai desde quando a gente está iniciando tudo, nos lançamos ao mundo, que é a carta 0, também chamada de a carta do louco ou o tolo, mas que você pode chamar também de o andarilho, de o mensageiro, de o aventureiro, porque ele tem ele traz essa mensagem, tem essa energia que é de iniciação, de você se lançar ao mundo. E ele vai terminar justamente em onde ele se lança, que é na carta do mundo, que é a carta que traz pra gente a nossa conquista, as nossas realizações, né? É o chamado nosso tudo, a nossa mais alta felicidade. E é isso que o louco está procurando, mas até ele chegar na carta do mundo, que é a 22ª carta, lembrando que a carta do louco ela é chamada de a carta 0, então ela pode estar tanto no início como no fim do tarô. Então, sendo a carta do mundo o arcano 21, ele passa por muitos estágios de amadurecimento, de aprendizado,
e também, obviamente, de surpresas que a vida vai nos trazer. Agora a gente vai para o momento mais tenso do programa. O Boto, ele vai ler o tarô a respeito de um sonho que a minha irmã teve que me deixou muito chocado, inclusive foi a razão dessa entrevista. Eu vou resumir o sonho para vocês, mas ele já sabe, eu já contei tudo para ele nos bastidores, tá? Nessa madrugada, minha irmã sonhou que um homem tinha mandado uma mulher me matar. Minha irmã tem 9 anos, lembrando. E nisso ela foi me narrando os acontecimentos, me narrando tudo. E eu fiquei muito assustado. E aí eu peguei meu telefone e eu mandei mensagem pro Boto, porque somos amigos, a gente tem essa proximidade. Falei, Boto, eu tô muito assustado com isso. E como a gente trabalha no mesmo local, ele falou, Alice, vamos se encontrar e a gente vamos falar sobre isso. Eu falei, então vamos lá. Então, Boto, vamos começar agora. Você fica à vontade, tá bom? Pode explicar a carta, tudo do seu jeito. Tá, então vamos lá. Eu tô embaralhando. Estamos fazendo um jogo mais simples, apenas com os arcanos maiores, porque eles nos trazem uma visão muito mais ampla de aspectos que estão acontecendo aqui, né, na vida dele. Então, digamos, né, vamos lembrar que não é preciso ter nenhum dom sobrenatural para isso. Quem tiver bom, quem não tiver não tem problema. Tarô é estudo, é compreensão. É só você seguir a sua intuição e você aprende, porque tudo é um símbolo. Então é só você compreender qual é a mensagem que aquele símbolo traz e aplicar isso à sua questão. Então aqui no caso estou embaralhando os arcanos e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pro tarô aqui, né, a gente temos rituais que nós costumamos cumprimentar as cartas para que elas nos deem orientação, que é mais para que a gente consiga também confiar na nossa própria intuição de como vamos resolver essa questão que elas vão nos apontar. Então, é sorteado, claro, né? Ele é embaralhado, a gente vai sortear aqui uma quantidade de cartas, mas é aquilo, é o destino dizendo pra gente de que forma nós temos que olhar para essa situação. Então, é aquilo. Eu vou perguntar aqui, não é pedindo orientação aos arcanos, para que eles nos digam qual é o significado atual desse sonho, o que ele está querendo revelar de oculto. Só uma dúvida, Boto. Você falou sobre o ritual. O que seria esse ritual? Esse ritual é basicamente é tipo como muito é um costume, entendeu? É uma cultura que a gente tem. É, como diz até o excelentíssimo professor Rodrigo Silva, né, falam que em muitos lugares nós temos rituais. Por exemplo, quando você entra numa sinagoga judia, você coloca um chapéu. Quando você entra numa igreja católica, você tira o chapéu. Então, aqui no caso, a gente está abrindo uma mesa de jogo. Então, a gente faz o quê? Nós cumprimentamos as cartas. No ato de embaralhar, nós pedimos para que os arcanos venham nos orientar e trazer uma luz à nossa questão. Porque é isso que a gente precisa, um esclarecimento. E aí eu vou sortear aqui agora uma carta. E aí, através do que essa carta vai dizer, vamos interpretar o que está acontecendo na vida aqui do nosso anfitrião. Temos aqui a carta 20 do julgamento. Lendo aqui para vocês, nós temos a imagem de 3 pessoas que estão reunidas e por cima delas existe um ser angelical, né? Nós vemos as asas dele aqui, uma trombeta apontada para essas pessoas, como se ele estivesse prestes a tocá-la. Ele está, né, deitado por cima de nuvens, e essas nuvens também têm uns raios de sol que estão iluminando a paisagem. E é aquilo, quando vamos analisar, todos os arquétipos, eles são ligados a alguma figura ou a algum evento. Nesse caso aqui, o julgamento, ele faz alusão direta ao dia do juízo final. Então, quando vamos ver o dia do juízo final, é aquele momento em que, depois, né, da consumação dos séculos, Deus virá
e julgará todos aqueles que viveram de acordo com suas obras. E é justamente sobre isso aqui que o julgamento fala. Estamos numa carta que é a penúltima carta, que fala sobre você ser julgado por aquilo que você plantou. Então, nesse contexto em que ele falou do sonho, a gente pode concluir que ele está trazendo uma energia de vamos parar, vamos analisar, porque a partir de agora entraremos num período em que tudo aquilo que foi feito no passado será retomado do presente para o futuro. Como assim? Então, a carta do julgamento ela é uma carta um tanto quanto abstrata de se ler, não é um tipo de carta que a gente vai simplesmente traduzir o seu significado, porque é justamente isso, porque se você está julgando, o que você está julgando? Ela só traz aquela energia do o clássico que você planta, você vai colher. Não estou dizendo aqui que o nosso querido anfitrião tenha que morrer porque vai colher alguma coisa que ele tenha feito de ruim no passado. Mas pode ser que alguma coisa esteja querendo derrubá-lo, porque ele pode ter feito, talvez de forma inconsciente, algo que feriu alguém, e esse alguém está querendo trazer uma energia de retorno para ele. Então seria uma pessoa ligada ao passado. Sim, sim, é uma pessoa ligada ao seu passado, mas não sabemos exatamente quem é essa pessoa e em qual contexto ela está. Então, o que a gente vai fazer? Agora, tendo aqui a carta do julgamento abrindo a nossa mesa, o que podemos dizer que é a nossa tese, eu vou apresentar também um acompanhamento para ela, que é a nossa antítese, que é o que vai explicar por que isso está acontecendo. Então não foi só o sonho. Pode ter sido só um sonho. Talvez seja essa a questão. Às vezes precisamos também julgar se não foi simplesmente um sonho ou se foi alguma situação pelo qual a sua irmã passou que possa ter trazido essa energia do sonho para ela. E aqui nós temos aqui ao lado do julgamento, nós temos a carta do louco, que é o que o tão falado arcano zero. O louco, o tolo, ou se você quiser chamar também o viajante, o andarilho, o mensageiro, ele é aquela carta que traz uma energia de iniciação, porque vemos aqui ele está com uma trouxa no ombro, um cajado para se apoiar e um cachorro pulando ali, né, em cima dele. Vemos até que está rasgando a calça do coitado. E ele tem roupas bem alegres. Você vê que ele lembra muito um palhaço, um bobo da corte. E ele traz justamente essa força de leveza, de você se lançar ao mundo, de você se abrir para coisas novas. E nesse aspecto pode ser o quê? Talvez algo do passado, do seu passado, esteja voltando para cobrar, mas a cobrança pode não ser algo negativo. Então seria bom você simplesmente aceitá-la, porque o louco tem esse aspecto de você ir para frente, de não se preocupar, né? Ele é uma carta também que pode representar a ingenuidade, tem a questão dos desafios de você sair fazendo as coisas sem pensar nas consequências. E temos agora aqui, eu vou tirar a terceira carta, que é o que chamamos também de síntese. O que seria a síntese? A síntese ela pode ser a conclusão da sua questão, de para o que ela está se encaminhando ou o que ela pode significar. E aí, tirando como síntese, nós temos o carro. O carro aqui, ele traz uma figura real, né? Você vê que está com uma coroa, está com um cetro, ele está apoiado em uma biga e essa biga está sendo puxada por 2 cavalos. E no caso, ela é uma carta que indica movimentação, que indica caminho, que indica você partir. E ela, ao lado do louco, que também é uma carta que indica essa movimentação,
Está dizendo que é uma boa hora para você agir, de você tomar as rédeas da sua situação e avançar. Então, você está aqui num total, podemos entender que o quê? A sua irmã pode ter tido simplesmente um pesadelo, mas que trouxe a ela essa visão de que algo do passado está retornando, mas para te ensinar uma forma de você obter controle sobre o seu futuro. Sim. E no sonho que eu tinha te falado, eu falei que esse homem tinha mandado essa moça me matar, né? No caso, quem seria essa moça? Então, aí é o que nós vamos tentar descobrir através do tarô, porque ele vai apontar para você algum aspecto do seu subconsciente que está escondido dentro de você e que pode ser a resposta para a sua questão. Então, eu estou aqui reembaralhando as cartas e eu vou perguntar para o tarô quem é essa moça que aparece no sonho da sua irmã, ou qual ligação ela pode ter com você. E temos aqui o eremita. O eremita, como o nome diz, é uma carta que ele tem aquela questão um pouco da reclusão, de você se recolher para dentro de si mesmo, né? A imagem dele é de um velho, né, apoiado também numa bengala, e ele segura um lampião porque ele traz uma luz. Só que é uma luz que vem de dentro dele para abrir o caminho para ele e também para as outras pessoas, mas é uma luz que ele cultivou para si. Não é uma luz tão forte, mas é uma luz própria. Então, nessa situação, pode-se dizer que essa mulher seja alguém que está dentro de você. Mas de que forma? É aí que tá. Podemos ver aqui agora quem é essa energia, esse aspecto, qual é esse arquétipo da mulher que está querendo atentar contra você. Olha, e temos aqui uma das cartas mais temidas do tarô, que é a famigerada carta do diabo. O que é a carta do diabo? Ela é uma carta que ela fala sobre as nossas paixões carnais. Então, ela representa aqui uma figura, né, sombria, né, claramente um demônio. Ele está em cima de um peso, parece uma bigorna, e ao lado dele existem duas criaturas, né, dois diabretes, que estão amarrados, né, com uma coleira nessa bigorna em que ele está em cima. Mas vemos que eles estão com as mãos para trás e que não existe um laço apertado. Eles estão ali simplesmente porque eles querem. Ou seja, nada mais é do que a carta dos nossos vícios, daquilo que a gente costuma até mentir para si mesmo que exista. Então, o que pode ser essa carta do diabo dentro dele? Existe um aspecto seu que você está querendo renegar. Pode ser um vício, pode ser um desejo, até nessa questão de um aspecto feminino ou de uma questão de agressividade, que é o que está demonstrando, né? Está tentando contra você, está tomando uma medida agressiva e que você precisa começar a refletir sobre o que esse aspecto quer dizer. Porque a carta do diabo, embora seja uma carta assustadora, ela também é uma carta muito reveladora, porque ela fala justamente sobre aquela parte nossa que a gente renega até para nós mesmos, que é a carta dos nossos desejos, das nossas ambições, de tudo aquilo que não é transcendente, mas sim terreno. É o nosso lado terreno tomando conta. Então seria, perdão, essa mulher, ela seria então o desejo, poderíamos dizer assim. Sim, essa mulher pode ser um desejo, mas um desejo que tem te feito mal, está te agredindo de alguma forma. E você precisa aprender a lidar com essa questão. E aí a gente vem agora para a síntese. Qual é o aconselhamento que o tarô vai nos dar para como você pode lidar com essa mulher? Essa carta aqui. Olha, nós temos a força, que é uma carta com
uma conotação muito positiva. Ela traz, né, uma dama que está segurando um leão pelas mandíbulas, ela está dominando um leão. Muita gente acha que a carta da força ela representa simplesmente força física, mas não. Ela pode representar força moral, força intelectual, força psicológica, força emocional, porque ali ela traz o que? Uma fera. Todos nós temos uma fera, um instinto animal dentro de nós. Mas a dama, ela é sensível, ela é racional. E mesmo ela não sendo fisicamente mais forte do que um leão, ela de alguma forma consegue domesticar esse animal. Por quê? Porque é uma força que nós também temos dentro de nós. É o nosso aspecto racional dominando o nosso aspecto animal. Então, às vezes, é um desejo que você está tendo que está te fazendo mal e você já está na hora de passar a compreendê-lo, como diz o eremita, que se recolhe, que olha para dentro de si mesmo, né, vai encontrar esse desejo, vai compreender esse desejo e depois virá a força, irá domar esse desejo. E quem seria esse homem que na visão da minha irmã, queria me matar? Então, essa aí também é um grande mistério, porque nós temos aí uma questão de dois aspectos. Um aspecto feminino, que representa um desejo, e um aspecto masculino, que ainda está oculto. Então, o que pode representar esse aspecto masculino? É o que a gente vai tirar aqui agora, ainda fazendo esse mesmo jogo, porque ainda estamos falando desses mesmos aspectos. Então, jogando aqui, nós temos a carta do mundo, que é a carta justamente das realizações. E a carta do mundo, nesse sentido, quando vai atrás das nossas realizações, pode também ser uma carta que aponta um pouco das nossas ambições, que é aquilo que a gente busca para si mesmo, é aquilo que vai nos fazer nos sentirmos melhor. E é muito interessante porque a carta do diabo é uma carta que fala de ambição também. Então, às vezes pode ser o seguinte: você está se encaminhando para uma situação em que você está permitindo com que os seus objetivos passem por cima da sua própria força moral. E isso está te fazendo mal. É um vício que você tem que muitas vezes está no seu inconsciente, você não está se dando conta da conduta que você está tendo. Você conseguiria ver qual vício seria esse? Bem, a gente pode tentar ver uma luz sobre o assunto, mas isso vai variar muito mais de uma interpretação até mais sua do que verdadeiramente minha. Então aqui, ó, estou embaralhando mais uma vez as cartas. E aí, qual deve ser esse vício? Ou com que ele está ligado? Olha, novamente temos a carta do carro, uma carta que fala sobre movimentação. Às vezes pode ser esse vício que você está avançando ou muito rápido, ou muito devagar, ou mesmo na direção errada. E ou você pode estar também querendo controlar demais o seu caminho para onde você vai. Não é? Então é uma coisa que você precisa parar para pensar e analisar essa situação. Porque você pode estar se encaminhando justamente para algo que pode te destruir, como no seu sonho, algo que vai te matar. Guto, eu gostaria de agradecer por esse bate-papo incrível que você teve conosco, pela paciência de tirar todas as nossas dúvidas. Quero dizer que você pode ir quantas vezes você quiser, tá bom? Muito obrigado. E outra vez, fala o seu número aí para o pessoal. Seu número do WhatsApp de contato. Então, vou repetir aqui meu número de contato para quem quiser uma consulta. É 219-9876-8556. Parece um mantra, né? Eu fiz um mantra para decorar esse número. E vamos agradecer também aqui, obviamente, aos arcanos para fecharmos a nossa mesa, porque eles nos deram uma orientação. E para quem quiser também, é fácil orientar. E para quem tiver a vocação de aprender, eu também posso ensinar a ler, como já ensinei para algumas pessoas algumas coisas ou outras sobre as cartas. E algumas pessoas sim podem ter a vocação para ler as cartas como eu tenho, né? Não só para essa aqui, mas também para um outro tipo de arcano que eu também quero vir a estudar, que é o Petit Lenormand, né? As chamadas cartas ciganas.
Muito obrigado outra vez. Gente, lembrando que o nosso programa vai ao ar todo domingo, a partir das 6 horas, pela radiolenal.blogspot.com, pelo meu blog pessoal, blogalistavi.blogspot.com, e também temos reprise pelo Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo.